40 kHz, transmitindo em ondas médias 50 kW. Rádio e TV Porto Visão Limitada, a sua Band AM 640. Uma emissora do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Exame médico, sexo, saúde e prazer. A informação com responsabilidade e profissionalismo. Apresentação, Paulo Araújo. Participação, Sérgio Jankowski. Bom dia para os que estão ligando 640 da Bandeirantes. A partir deste horário, nosso programa, que está há mais de 15 anos no ar, Sexo, Saúde e Prazer com o Dr. Sérgio. Vamos ao nosso intervalo e já voltaremos. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, Loja 108, telefone 3022-6622. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Estamos retornando para a Vita Fórmula. O seu médico confia na qualidade de medicamentos de quem há mais de 27 anos atua no ramo da manipulação. Vita Fórmula, ali na 24 de outubro, 1600, na Galeria, próxima à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Fone 30-22-6622. Dr. Sérgio, bom dia. Bom dia, Paulo. Muito bem, no último programa, Paulo, nós prometemos falar a respeito de um produto novo, né, que foi lançado no mercado nesses últimos 30, 60 dias e que começa a ser vendido nas farmácias. É um similar, é da linha do Sildenafil, Viagra, Cialis, da mesma linha desses medicamentos orais que tu tomas para potencializar a tua ereção, para facilitar a tua ereção. E segundo informações, com muito menos efeitos colaterais. Opa! Então, o produto, o nome da substância é Udenafila. 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 Tá. E é um medicamento que começa a ser utilizado em substituição aos outros medicamentos via oral, né? Pelo fato de ter um menor índice de efeitos colaterais. Não dá aquele vermelhidão no rosto, não dá dor de cabeça, não dá dor nas pernas, né? Esses são efeitos colaterais muito comuns em alguns dos medicamentos que atualmente são usados. Então, segundo trabalhos que o laboratório apresenta, esses efeitos colaterais não ocorrem no uso do Udenafila. Tem também uma ação mais prolongada, né, do que o Sildenafil. A ação desse medicamento novo é por 12 horas, né? É menos do que o Tadalafil, que é o Cialis, que são 36 horas. Sim. Mais 12 horas de efeito é tempo suficiente para que o indivíduo mantenha um dia e meio de relações sexuais boas, né? Doutor, o senhor falou, então, né? Eu queria saber. Estamos com mais um produto, né? Que aparece num site, se as pessoas quiserem acessar, é um site chamado doutissima.com.br, que é um creme, né, para ereção. Alguns anos atrás, Paulo, foi lançado um creme para ereção chamado Muse.
O Muse era um creme sob a forma de uma bisnaguinha que tu injetava dentro da uretra, dentro do canal da urina, né? E que produzia ereção. Esse creme, infelizmente, foi abandonado o uso dele primeiro porque a substância que ajudava a penetrar a substância que faz a ereção dos corpos cavernosos não ajudava tanto quanto deveria. E segundo, porque era muito comum o paciente usando esse tipo de creme na uretra fazer uretrite, infecções da uretra, e prostatite, infecções da próstata. Então agora foi lançado um outro creme chamado Vitaros, né? O Vitaros tem uma substância que facilita também o ingresso da substância que provoca a ereção para dentro do corpo cavernoso, né? Produzindo uma a ação é semelhante ao dos comprimidos, dilata os vasos sanguíneos, enche de sangue o corpo cavernoso e produz uma ereção. Então, esse Vitaros muito provavelmente está nas farmácias francesas, segundo eles dizem, a um preço de 10 euros, que equivale a 32 reais atualmente, pelo preço do euro. E tem a vantagem de que tu não precisa, é um substituto das injeções que algumas pessoas ainda usam para fazer no pênis, né? Que eu acho aquilo extremamente desconfortável. Não, a maior parte dos pacientes que a gente prescreve isso se apavora com a ideia de ficar usando injeções no pênis, né? Então, com o lançamento do Vitaros, muito provavelmente vai desaparecer a necessidade do uso da injeção, porque em vez se os comprimidos orais não funcionarem, né? Em vez de usar a injeção, tu vai usar o cremezinho na uretra, né? Então, os recursos hoje terapêuticos para a área sexual, Paulo, estão cada vez aumentando, né? Cada vez um maior número de medicamentos disponíveis, um maior número de técnicas disponíveis, né? E as pessoas, a gente volta sempre a insistir isso no programa, e as pessoas têm que procurar se informar a respeito, as pessoas têm que procurar. Nós temos o nosso site www.impotenciatemcura.com.br, onde as pessoas, além de informações, podem mandar e-mail para solicitar quase que uma consulta, a gente faz online, né? Dá uma opinião a respeito do problema dela. É claro que consulta é impossível, a gente tem que estar com o paciente, né? Claro. Ao vivo. Mas, então, se as pessoas se informarem, elas têm chance de recuperar a sua vida sexual, de ter suas relações sexuais normais, de fazer da vida do casal uma vida sexual, uma vida de melhor qualidade, não, Paulo? Porque esse é o objetivo, que as pessoas vivam com mais alegria, com mais entusiasmo, com mais sexo e mais prazer, como a gente... Doutor, voltando uma curiosidade sobre esse produto que o senhor falou, como é que é o nome? Udenafila. Bom, é o seguinte, com o Viagra ou outros produtos, havia uma certa recomendação sobre ingesta de bebida alcoólica, alimentação, enfim, uma série de coisas que contraindicava o uso, né? E esse aí tem alguma outra referência ou não? Continua sendo, Paulo, assim, ó, vê bem, não existe uma restrição absoluta, não é proibido. Não. Agora, também não se aconselha o uso de álcool com medicamento de tipo nenhum. Sim. Né? Não se aconselha o uso de álcool com antipertensivo, não se aconselha o uso de álcool com nenhum tipo de medicamento com antibióticos. Então, de preferência, não usar álcool. Sim. Né? Usar se for necessário, se for realmente... né? Se for uma festinha, se o indivíduo for obrigado socialmente a consumir sua taça de vinho ou sua latinha de cerveja, né? Em quantidade moderada sempre. Né? Alimentação. A alimentação, como esse medicamento tem uma ação por 12 horas, a gente aconselha sempre que ele seja tomado em jejum, antes da janta. Né? Tá. Aí depois o indivíduo pode sair, jantar fora, e na volta vai ter a sua relação sexual, né? Sim. E aí o medicamento continua funcionando. Né? Está em ação porque tem ação por 12 horas. Claro. Por 12 horas e foi absorvido mais facilmente, porque o indivíduo está de estômago vazio. Né? Tá, a absorção desses medicamentos é muito mais fácil, qualquer um deles, Paulo.
qualquer um deles, a absorção é muito mais rápida, muito mais fácil se o indivíduo tiver de estômago vazio, há mais de 3 horas sem comer, sem ingerir alimento. Sim, porque né? eu empiricamente, vai direto para a circulação. Exatamente. Sem, Exatamente. né? Sem assessoria de nada, sem assessoramento de nada, né? Exatamente. Então, doutor, isso aí, sempre, eu vou lhe ser bem franco, assim, que eu não sei, mas a dosagem, miligramas, essas coisas, então tem uma série isso é dose única. De dose única? Dose única e são 100 miligramas. É dose única, então 100 miligramas? São 100 miligramas, né? Que não tem, segundo o laboratório, é assim que funciona, é a necessidade do organismo para que o remédio funcione. Tá. Então, eu vou lhe perguntar, porque o Cialis, os outros têm dosagem, né, doutor? Ou não? O Cialis e o... O Cialis tem o 20 e o 5. Então, essa era a minha curiosidade. 20 miligramas e os 5 miligramas. Tá. Os 5 miligramas para uso diário e o 20 miligramas para uso a cada 4 dias. Né? O sildenafil tem 50 e 100 miligramas. O Viagra? Né? Que é o mesmo. O sildenafil já está sob vários nomes aí. Esse tem a Viagra, dosagem? Deja Vu, já tem 50 e 100 miligramas. A gente sempre aconselha o indivíduo que fique nos 50. Se o 50 funcionar, ótimo. Se não funcionar, vamos conversar com o médico para ver o que pode ser feito. Né? Porque o excesso o Viagra tem bastante efeitos colaterais, e quanto maior a dose, maior o número de efeitos colaterais. Então, não é bom se colocar a vida em risco aí, né? Ou se sentir mal, passar mal por excesso de dose. Né? Esse aí, então, já é uma novidade, né? Que tem menos contraindicação. Eu estou falando isso, não sei. É o que as pesquisas que o laboratório fez em relação ao uso do medicamento, essas pesquisas mostram que o número de efeitos colaterais é muito menor. Né? Bom, o senhor falou que aquelas injeções causavam problemas na uretra e uma série de coisas, né? Isso é o creme que é... Vê bem, quais são os medicamentos que a gente tem? Qual é a linha hoje em dia que se trata de dificuldade de ereção, Paulo? Primeira linha é buscar tratar a causa do que está produzindo o problema do indivíduo. Perfeito. Se essa causa for psicológica, ele vai se tratar com um psicólogo. Se a causa for vascular, ele vai tomar remédio para a circulação dele. Se o problema for hormonal, ele vai fazer reposição de hormônios. Se o problema for neurológico, ele vai tratar a parte neurológica dele. Se a saúde geral dele está atrapalhando o mecanismo de ereção, ele vai tratar a saúde geral dele. Aí nós temos assim aquele primeiro caminho. O que o senhor está dizendo aquele isso aí? Primeiro caminho. Que não é sair tomando remédio aí, não. Primeiro tem que fazer uma avaliação. Esse é o primeiro caminho. Depois disso, vem o arsenal de medicamentos voltados para o mecanismo de ereção. Perfeito. Né? Esse arsenal de medicamentos inclui, primeiro, os comprimidos orais. Né? Existe o vardenafil, sildenafil, tadalafil e agora foi lançado a udenafila. São 4, então, produtos que trabalham na vasodilatação dos corpos cavernosos, produzindo a ereção, ou pelo menos auxiliando a ereção, facilitando a ereção, tornando a ereção mais rígida, mais duradoura. Depois dos comprimidos orais, vem as injeções intracavernosas. São injeções que se faz dentro do pênis e que provocam ereção. Eu considero eu sou contra isso. Eu já deu para perceber. É uma coisa agressiva, é uma agressão, uma trabalheira para fazer isso. Eu fico só imaginando que é um... E agora, em substituição às injeções, está sendo lançado então esse medicamento, o Vitaros, que é um creme para colocar na uretra. Né? Esse creme colocado na uretra produz o mesmo efeito da injeção, sem que tu precise ficar até picando. Né? Essas injeções, na época em que se usava isso, nos anos 90, davam complicações de todos os tipos. Davam priapismo, que é aquela ereção demorada, de 4, 5, 6 horas, demorada e dolorosa a ereção. Aparecimento de caroço, né, no ponto de aplicação da injeção, com formação de doença de Peyronie, entortando o pênis, trombose peniana. Então, o que dava de complicações das injeções, a gente... Não tinha outra coisa na época para usar, se usava com muito cuidado essas injeções. Então, o arsenal passa pelos comprimidos,
pelo Vitaros agora, que é um creme colocado na uretra, e pelos implantes penianos, né, que é a última linha de combate à impotência. Né? Embora seja a última linha, não é a pior, né? É uma boa técnica de tratamento da impotência. Vamos ao nosso intervalo e já voltaremos conversando com o Dr. Sérgio Jankowski no programa Sexo, Saúde e Prazer. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, Loja 108, telefone 3022-6622. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Estamos retornando para a Vita Fórmula. O seu médico confia na qualidade de medicamentos de quem há mais de 27 anos atua no ramo da manipulação. Vita Fórmula, ali na 24 de outubro, 1600, na Galeria, próxima à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Fone 3022-6622. E daí, doutor Sérgio, então? Então nós estamos falando sobre os medicamentos, o arsenal que se tem à disposição para combate da impotência, né, para melhoria da vida sexual do indivíduo. E nós estamos comentando então, é o tratamento primeiro da saúde geral do indivíduo, depois a reposição hormonal, o tratamento da circulação, depois vem os comprimidos orais, né, que é o Vardenafil, Sildenafil, Viagra, Cialis, todos esses medicamentos, e esse novo medicamento está sendo lançado, que é o Udenafila, né? E depois vem os medicamentos usados dentro do corpo cavernoso, as injeções, que como nós comentamos são desconfortáveis. Uhum. No lugar delas está sendo agora lançado esse creme para colocar na uretra, né, que é o Vitaros, que por enquanto só tem na França, né? Aquelas pessoas que viajam para a Europa, que passarem pela França e quiserem traduzir, né, podem procurar nas farmácias francesas. Segundo informações, custa em torno de 10 euros o aplicadorzinho de Vitaros. Depois disso vem então os chamados implantes penianos, que nós estamos comentando aí, que é a última linha de combate à impotência, e não significa isso, por ser a última, que seja pior, né? É uma conduta que se faz, em medicina tem que se trabalhar com bom senso. Se tu pode tratar um indivíduo com comprimido, tu vai tratar com comprimido. Se tu precisa de injeção, tu passa para injeção. Se tu precisa, né, aliás, essa cirurgia, tu vai para cirurgia. Então se vai progredindo na forma de tratar o paciente conforme a necessidade do paciente. Essa era a minha curiosidade, doutor. Para que a pessoa faça pelo menos uma bateria de exames para verificar se deve ou não deve usar esses acessórios, como nós vamos dizer, né? Comprimidos, essa coisa toda. Porque primeiramente vai fazer o exame que os senhores fazem lá, né? Inervação, enfim, tudo isso aí, para depois então fazer a indicação, né? Esse é o normal, né? É o normal. E a gente, assim, apesar de estar falando aqui em um medicamento novo, nós insistimos sempre nesse programa, nós temos falado constantemente que o importante é tratar a causa do problema do indivíduo. Perfeito. A hora que ele vai usar por conta dele, vai numa farmácia e compra esse tipo de medicamento, ele está mascarando uma doença, né? É a mesma coisa que se tu tiver com uma pneumonia e for tomar remédio só para febre, né? Tu vai só baixar a temperatura do teu organismo, xaropezinho, mas a pneumonia não vai estar sendo tratada. Uhum. Né?
Então, em termos de impotência, em termos de disfunção erétil, de dificuldade de uma vida sexual boa, é a mesma coisa. Se tu colocar esse tipo de medicamento na tua vida, tu vai mascarar a causa do teu problema, que pode ser uma causa desde psicológica até vascular, hormonal, neurológica, né? Qualquer uma das áreas que hoje em dia se avalia, Paulo. Hoje em dia, lá no consultório, o doutor Augusto faz o exame de todas essas coisas. Em 45 minutos, nós estamos com uma bateria completa de exames, sabendo o que o indivíduo tem, o que ele não tem, né? Podendo tratar a causa do problema do indivíduo, e com isso o tratamento se torna uma coisa mais barata, mais eficaz e de ação mais duradoura. Doutor, a eficácia desses medicamentos é para melhorar a circulação sanguínea, né? Não, esses medicamentos eles produzem vasodilatação. Vasodilatação, exatamente. Dilatam. Então, isso que eu queria dizer. E o senhor está dizendo, se a pessoa apresentar uma causa venosa, vamos dizer assim, nesses exames lá junto com o doutor, né? Talvez seria contraindicado tomar esse tipo de medicação, porque ele é um... Ou ele vai perder dinheiro, porque ele vai usar um medicamento que é caro e não vai funcionar. E essa curiosidade que tem, né? Acontece, Paulo. Esses medicamentos, é bom que as pessoas saibam, tem suas indicações. Né? Perfeito. Algumas pessoas podem tomar, outras não. Em algumas pessoas eles funcionam muito bem, em outras não. Né? Então aquela pessoa que tem, que tu chama agora, que tu comentasse agora, uma chama da fuga venosa, que são varizes nos corpos cavernosos que permitem o escape sanguíneo, essas pessoas vão tomar esse tipo de medicamento, não vão ter, não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Nós usamos até essa informação quando eu estou atendendo um paciente, eu pergunto para ele, tu já usasse algum desses comprimidos? Né? Essa informação para mim já serve hoje em dia como um dado a favor da presença de problema orgânico. Né? Se o indivíduo disser assim, tomei, mas não funcionou, ele tem alguma coisa mais séria. Uhum. Né? Ele tem alguma coisa mais séria. Ele vai fazer os seus exames, seu ecodoppler, sua eletromiografia, e vai aparecer provavelmente lesões de maior porte. Mas nós operamos essa semana, Paulo, um paciente de 73 anos. Certo. Que colocou um implante conosco. E assim, eu tenho vários pacientes dessa faixa etária. E alguns deles, Paulo, me dizendo que nem estou velho demais, não vou fazer, né? Não faço mais nada, não quero mais botar em risco a minha vida por cirurgia, não vale a pena investir nessa situação porque eu estou muito velho. E eu achei interessante que esse paciente de 73 anos, Paulo, é um entusiasta da vida. Tá? Ele estava lá deitado fazendo os seus preparativos para a cirurgia, lá enquanto isso ele conversava com o nosso anestesista. Ele já contava que tinha uma vizinha de frente que já estava interessada e que se conversavam, que o clima era adequado para um namoro. Ele já tinha uma outra moça na praia que também havia um clima de namoro. Ele estava no entusiasmo, Paulo, que... Né? Sim. Ele estava no entusiasmo, assim, ele diz, doutor, eu lá na praia, quando eu vou para lá, aquilo lá, o que tem de viúva morando sozinha por lá. Sim. Né? E eu digo, é uma verdade, né? As pessoas, as senhoras ficam viúvas e vão morar na praia, tem muita gente sossegado, menos movimento, mais... Né? Vida mais tranquila, mais pacata. Vida mais tranquila e fazem aqueles bailes lá da terceira idade. Uhum. E esse rapaz, esse senhor, ele vai para lá e vai para os bailes e dança e sai com uma e sai com outra. E ultimamente, de um ano e meio para cá, ele não tem conseguido mais ter suas ereções. Sim. Então, fez a sua cirurgia de implante. E estava no entusiasmo. Quando terminou a cirurgia, que ele deu uma olhadinha, a gente permite que o paciente olhe para ver como é que ficou, ele deu uma olhadinha e disse, doutor, que eu vou fazer de festa, não vai ser fácil. E é bonito, né? É bonito ver um homem de 73 anos. Né? Elas que se preparem, então. É elas que se preparem. Mas tu vê um senhor de 73 anos entusiasmado com esse entusiasmo pela vida, é muito bonito. Né? Mas, doutor, as pessoas que têm vivência social, vamos dizer assim, como é o caso desse cidadão, né? Eles, então, né, têm interesse em manter também uma vida sexualmente ativa, porque a vivência social deles
deve levar a situações de a carinho, situações, de e amizade mais que ele íntima, fugia da raia, vamos dizer assim, porque já tava no último ano e meio ele andava dançando e pagando vale. Correndo. Ele mesmo dizia, doutor, elas já andavam desconfiadas. Pagando vale. E dançava, na hora de sair, não, eu arrumava uma desculpa daqui, uma desculpa dali, porque não, eu estou com isso, estou com aquilo. Estava sempre arrumando uma desculpa, elas já andavam desconfiadas, agora elas vão parar de desconfiar. E agora, quando ele voltar ao consultório dos senhores para fazer uma revisão, vai lhe contar histórias, né? Fantásticas. Agora ainda tem um prazo de 10 dias que a gente pede para retirar os pontos, depois tem mais uma semana de repouso para acabar a cicatrização, e aí ele vai começar a vida pode ir pro baile. Dele. E aí muito provavelmente vai ficar satisfeito. Voltar à vida, vai ter vai ficar com um sorriso nas orelhas, como a gente costuma dizer. E com o entusiasmo que ele tem... Mas isso são exemplos de vida, né, doutor? Tem gente que fica com 50 e pouco, 60, já estava aqui, ó, né? Já vou ficar em casa, vou botar meu pijama, isso, não sai mais para a rua, né? Então, é preciso que a pessoa tenha o seu entusiasmo pela vida também e busque soluções, né? Esse senhor, segundo ele soube da possibilidade de fazer um implante a questão de 3 meses atrás, porque ele não tinha informações ainda. Sim. Quando ele soube da possibilidade, ele praticamente já veio para fazer. Chegou, sentou. Estava decidido. Sentou na minha frente e disse, olha, doutor, tem jeito, não tem jeito, vamos fazer a cirurgia. Como realmente não tinha, ele tinha um problema vascular sério, uma lesão também neurológica bastante complicada, então passamos a cirurgia de implante. E tenho certeza de que ele vai se dar bom, só com esse espírito, só com esse entusiasmo dele, né? Exatamente. É um paciente que se recuperou rapidamente da anestesia, já estava sentado na sala tomando cafezinho, disposto. A gente fica assim, com alguns pacientes entusiasmado até pela maneira como eles se colocam dentro do processo de cura da impotência. E doutor, é o seguinte, isso aí deve ser um dado importantíssimo quando a pessoa tem certa, vou fazer, não vou fazer, agora quando a pessoa toma a decisão, o prazo de recuperação e todas as respostas vão ser muito mais, né, ativas do que a pessoa que, né, faz com certa... Exato. Né? Eu costumo dar o exemplo assim, Paulo, sabe? Eu há uns 6 anos atrás, eu tive 2 pacientes que colocaram implante comigo. Os 2 mais ou menos na mesma faixa etária, os 2 mais ou menos na mesma condição financeira e na mesma situação civil, os 2 eram viúvos. E eu achei interessante assim que uns 5, 6 meses depois eu estive conversando com os 2, fazendo uma reconsulta, uma revisão. Um deles, Paulo, saía dia sim, dia não para os bailes, tinha 3, 4 amigas com quem ele se relacionava, fazia suas festas e estava todo satisfeito e feliz da vida. O outro, Paulo, era um sujeito tímido, introvertido, ficava sentado dentro de casa, vendo televisão, e saía de casa uma vez por mês para ir a uma casa de massagem, nervoso, com medo de pegar alguma doença, né, e ter relações com uma menina de programa. Tá? Então, tu vê, os 2 praticamente estavam na mesma situação física, os 2 tinham condições ótimas de ter uma relação sexual, mas um deles, por questões de disposição, de espírito, de timidez, não fazia nada. Certo. Né? Quando a gente fala às vezes que 98% das cirurgias de implante funcionam muito bem, te dão um ótimo resultado, nós estamos falando de 2% que não dá. Sim. Desses 2% que não dá, 1% é composto por esses homens, pelos tímidos, pelos os retraídos, pelos indivíduos que não se relacionam, que não têm uma vida social, que não sabem se aproximar de uma mulher, conversar, doutor, seduzir. A pessoa que faz implante
tem que também ter o desejo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Se não tiver, não adianta fazer senão não tem como se não for procurar Exatamente. uma maneira de colocar em uso, né? É a única exigência que a gente faz para o indivíduo que vai fazer a cirurgia de implante, é que ele tem que ser uma pessoa que tem apetite sexual, tem a tesão, né? Tem a vontade de fazer sexo, tem a capacidade de se aproximar de uma mulher, de conversar, de seduzir. Sobre a hora, doutor, vamos lá aqui. 33-32-95-95, consultório Dr. Sérgio, e www.impotenciatemcura.com.br. A todos um bom final de semana e até o próximo, se Deus quiser. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, ZYK 277, transmitindo em ondas médias 640 kHz. Rádio e TV Porto Visão Limitada. ZYD 568, 94,9 em frequência modulada. Pela internet band.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Também nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Porto Alegre, disponível para download gratuito em tablets e smartphones. Bandeirantes em AM e FM, a rádio que tem opinião. Empreendedores, a valorização do homem no mundo dos negócios. Jornalismo Bandeirantes, qualidade de informação. Apresentação, Afonso Ritter. Empreendedores, essa semana tem como convidado Felipe Pedroso. Ele é um dos empreendedores da Companhia